Você está na Web Rádio Brasil Amazon. A voz da Amazônia para o mundo ouvir. Carol Rezende. É isso aí, meus amigos, ao som de põe tapioca, põe farinha d'água. Eu adoro essa música porque me faz lembrar da minha terra, meu estado do Pará, um estado magnífico, gente, e o qual vai estar recebendo a COP30. É o maior evento, gente, de mudanças climáticas, do clima, de meio ambiente, realizado pela ONU. E para falar sobre esse tema tão importante que nós estamos nesse momento aqui discorrendo, sabendo a situação de energias renováveis aqui na Europa, também agora em conexão com a minha querida amiga Ruth, lá nos Estados Unidos, em Nova York, que trouxe aqui para a gente também esse cenário, o panorama das energias renováveis. Eu vou agora entrevistar um especialista na área. Nada melhor, gente, do que um especialista para falar da realidade das energias renováveis no nosso país, mas mais especificamente lá no nosso estado do Pará. Agora eu vou conversar com ele, com o professor Ricardo Pereira, fazer aqui uma breve apresentação do professor Ricardo da Silva Pereira. Ele é graduado em Física e Engenharia Mecânica, mestrado, também ele possui mestrado em Sistemas Térmicos, no uso de biomassa, realizado pela UFPA, e também possui doutorado em Sistemas de Energia Elétrica, Energias Renováveis, também realizado pela UFPA, e atualmente é professor adjunto da Universidade Federal Rural da Amazônia. Professor, é uma satisfação, muito obrigada pela oportunidade e também por disponibilizar o seu tempo e seu conhecimento para que possamos compartilhar com os brasileiros, além dos brasileiros que estão aí no Brasil, mas principalmente os brasileiros que estão aqui no exterior, ou talvez pessoas que falam a língua portuguesa, que estão compreendendo agora, no momento, a nossa entrevista, e falarmos sobre energias renováveis. Professor, muito boa tarde. Boa tarde aqui, né, na Europa, bom dia aí no Brasil. Certo. Eu que agradeço o convite, né? Aqui pela essa diferença de horário, né? Para mim é bom dia, acho que para vocês aí tá iniciando a tarde, né? Exatamente. Professor, seja muito bem-vindo à nossa programação. E é um tema tão importante, eu acredito, para o Brasil, mas também para o mundo. É também uma das temáticas que será discutida na COP30, e falar de energias renováveis, antes de mais nada, eu acredito que seria interessante a gente explicar para os nossos ouvintes o que são energias renováveis. Em primeiro lugar, entender que é energia. Eu sou uma pessoa que acredito muito em energia, eu sei que tudo gira em torno da energia. Conversar com você, que é engenheiro mecânico e acabou se especializando, né, em fontes de energias renováveis no nosso estado. Então, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que são, de fato, o que é energia e o que são as energias renováveis. Bom, primeiramente, bom dia, né? É uma satisfação poder partilhar um pouquinho do nosso conhecimento e aquilo que a gente acredita, né, que seja uma alternativa viável, né, e sustentável para tentar mitigar esses impactos ambientais que cada vez mais vem crescendo ao longo do tempo aqui para nossa, especificamente, né, para nossa sociedade aqui brasileira, quando a gente pensa em alternativas energéticas, né? Bom, falar do conceito de energia, existe muitas formas de a gente explorar, então eu vou tentar enquadrar esse conceito basicamente no aspecto da energia renovável. Então a gente pensa que a energia é como se fosse o motor que move a sociedade, né? Então, a gente não consegue pensar em energia sem pensar em qualidade de vida e sem pensar em avanço tecnológico. E aí é só você perceber qual a importância da energia no nosso dia a dia. Eu falo especificamente agora da energia elétrica. É quando a gente ficar, por exemplo, um dia sem energia elétrica na nossa casa, na nossa cidade. Você imagina o caos que é. Então, aí é só um exemplo de como eu tento demonstrar qual é a nossa dependência, né, e a nossa ligação direta com o conceito de energia. E aí, quando eu paro para pensar e falar um pouquinho do conceito de energia renovável, né, parece até um jargão da própria palavra dizer, é aquela energia que se renova. Então, um conceito que eu tento trabalhar com os alunos nesse sentido de só você imaginar que você tem uma fonte de energia e a gente pensa em taxa de energia, ou seja, taxa de utilização e taxa de renovação. Então, se eu tenho uma reserva de energia, eu vou lá e tiro todo dia um pouquinho dela, e eu observo que ela não se renova no tempo que eu estou retirando, então ela é uma fonte não renovável de energia, ou seja, a taxa de renovação
é menor que a taxa de utilização, ou seja, eu estou utilizando, mas ela não está se renovando. Quando eu penso em energia renovável, e aí eu vou lá, uso um pouquinho da energia, vou usando, e quando eu percebo, ela vai se renovando. Então, a taxa de renovação é maior que a taxa de utilização. Então, eu tenho um conceito de energia renovável. Então, quando a gente pensa em reservas de petróleo, de carvão mineral, todo mundo vai usando, e aí aquilo demorou milhões de anos, né, que foram matéria orgânica, que foram fossilizadas e viraram o petróleo e os derivados ali. Então, demorou muito tempo para aquilo chegar. E quando a gente pensa, por exemplo, na radiação solar, no vento, né, na água, né, para usar para as usinas hidrelétricas, então eu tenho que elas estão se renovando constantemente, né? Então, é nós que não temos ainda a capacidade de desenvolver tecnologia para tentar aproveitar o máximo de radiação que o Sol dispõe para o nosso planeta diariamente. Então, pensar nesse sentido assim, né, que tenha uma reserva ali infinita de energia dentro da nossa capacidade de tentar utilizar. Tá? Interessante, o senhor falou sobre tecnologia, então, para que possamos compreender, então, necessariamente, o ser humano ele precisa desenvolver capacidades tecnológicas para que as fontes de energias naturais se tornem renováveis? E sim, eu coloco assim um cenário, por exemplo, do nosso Brasil, né? E aí não é pensar em uma forma de energia, né? Porque vamos olhar 100 anos atrás, basicamente, a gente utilizava energia iniciando o processo de construção das usinas hidrelétricas, mas era o nosso vapor, ou seja, tinha que queimar alguma coisa para produzir vapor, para produzir trabalho mecânico. E aí, se nós olharmos o cenário do Brasil, a nossa matriz ela é predominantemente hidráulica ainda. Então, nos anos 2000, lá, 90, 2000, 70% da nossa matriz vinha, toda a energia que nós consumimos vinha das usinas hidrelétricas. Aí o que acontecia? Chega um período de estiagem, onde eu tenho pouca chuva e o reservatório não consegue armazenar porque não tem, baixa o nível do reservatório, e o que acontece? Eu não consigo acionar as turbinas para gerar energia elétrica, e aí tem a possibilidade de surgir, como surgiram no passado, os apagões de energia. Então era muito comum cidades ficarem 1, 2, 3 dias sem energia, porque a nossa dependência é exclusiva de uma fonte. Então, qual é a ideia hoje da energia renovável? A gente pode citar energia fotovoltaica, energia eólica, energia de biomassa, energia nuclear, né, pensando nas outras formas. E aí, a nossa ideia, e a que a gente acredita, né, que os estudos mostram que para um país, o ideal seria diversificar a sua matriz energética. Correto. Então, antes, no passado, a gente concentrava basicamente tudo, né? Então, qual é a nossa necessidade humana? Era só ter energia, né? A nossa dependência de querer ter a energia. Mas hoje não é só mais isso. Porque em algum momento, quando a gente concentra toda a nossa necessidade em uma única fonte, em algum momento, como a gente depende das questões ambientais, né? Então, a gente sabe hoje que as chuvas se intensificam em certos períodos e a seca se intensifica em outros períodos. E é essa sazonalidade, né? E hoje a gente pode falar, esse impacto direto no meio ambiente vai refletir direto na nossa forma de gerar energia. E aí, como é que eu posso criar os mecanismos e usar a tecnologia que existe para eu tentar, dentro de cada cenário que se intensifica, eu propor alternativas sustentáveis para gerar energia elétrica. Certo. E hoje, qual é que está o atual cenário do Brasil, na sua opinião, a nível de Brasil, a nível de Estado do Pará? Como é que o senhor vê hoje a nossa situação sobre energias renováveis perante outras nações do mundo? Bom, o Brasil ele produz um documento anualmente chamado Balanço Energético Nacional. E aí, desse documento, ele informa para a sociedade de forma geral como ele gera energia, que tipo de energia ele gera, quais são as fontes, quem utiliza. E lá, nesse documento, né, a gente consegue identificar que a nossa matriz energética ela é predominantemente renovável. Ou seja, em todos os setores que eu gero energia elétrica ou energia de forma geral, por exemplo, no setor de transporte, né? Depois eu posso falar um pouquinho sobre isso. Mas dentro desse cenário, o Brasil ele é líder. Né? Quantos outros países estão caminhando para substituir a sua matriz para geração, por exemplo, de energia elétrica? Quando eu olho para a China, ela é basicamente térmica, porque ele dispõe de muita reserva de carvão para utilizar para gerar energia.
Então, o impacto ambiental associado naquelas regiões onde eles usam as térmicas é muito grande. Aqui, a gente tem usinas térmicas, obviamente, mas a gente utiliza mais ela como um backup, ou seja, quando o reservatório das usinas hidrelétricas estão abaixo no nível, e aí o que o governo faz para tentar suprir a demanda que necessita para a sociedade de energia, ele aciona as usinas térmicas para complementar a geração que está deficiente pela falta de água dos reservatórios de energia elétrica. Então, são poucos momentos na nossa geração, de forma geral, que usam fontes não renováveis. E aí isso nos certifica, né, lá na frente, para ser líder, né? Então, hoje, esse ano, nós estamos... Então, há essa projeção que o Brasil seja líder no mercado, sim, futuramente, com produção de energias renováveis. Sim, porque, por exemplo, se a gente olha para o cenário do Brasil, só fazer um resumo rapidinho, nós temos, por exemplo, o Nordeste todo, é um potencial gigantesco de energia eólica. Então, a geração eólica hoje representa mais de 10% da nossa energia na matriz elétrica de todo o país, ou seja, toda a energia que todo mundo usa que mora no Brasil, 10% dela vem do Nordeste das usinas eólicas. E aí a gente falou no início lá da energia solar fotovoltaica, hoje é comum, por exemplo, falo aqui de Belém, a gente andar pela rua, ou eu, como eu moro em prédio, olhar de cima dos prédios para as casas, você já vê muitas casas com painéis solares gerando sua própria energia. Então, isso já é um impacto significativo na matriz elétrica, né? Ou seja, as pessoas, né, o produtor independente, né, o autoprodutor independente está gerando a sua energia e consumindo de forma sustentável. Então, o governo, né, de forma geral, e a sociedade hoje, ela já entende que a gente precisa pensar essas alternativas para tentar mitigar os impactos causados no passado por fontes não renováveis de energia que nós utilizamos. Então, a ideia nossa é tentar mitigar, né, hoje, daqui para frente, porque a gente vai conseguir, a gente vai continuar emitindo, poluindo, causando impacto, né? Mas quando eu tento substituir as fontes tradicionais por fontes que causam menos impactos ambientais, a tendência é de tentar melhorar um pouco, né, a perspectiva do que nos aguarda para o futuro. Positivo. Eu tenho uma questão, uma dúvida, que eu acredito que também é de muitos dos nossos ouvintes. Então, se nós estamos avançando tanto nesse sentido que o senhor está nos comunicando aqui, nos informando com dados estatísticos, que o Brasil, de fato, está progredindo quanto à geração de energias renováveis. Entretanto, contudo, outrora, ainda pagamos uma energia muito cara. E essa é uma realidade, especificamente, trazendo essa realidade para a capital de Belém do Pará, aonde estará sediando a COP30. E eu gostaria de perguntar para o senhor o porquê que, então, hoje o povo belenense paga uma energia elétrica tão cara. E, olha, eu vou dizer, isso compromete boa parte até mesmo da renda da população. Casos de pessoas que estão pagando aí, comprometendo até mais de 30% do que ganham somente de energia elétrica. O que nós podemos fazer? Qual seria a sua visão perante essas taxas tão caras de cobranças que ainda acabamos efetuando aí para as companhias de energia elétrica da capital de Belém do Pará? Eu posso falar também como morador de Belém, né? Estudioso da área, assim, que eu sempre me interesso para avaliar o que acontece. Só para a gente entender o nosso cenário, como é que funciona. Nós aqui em Belém, no norte do Pará, nós somos produtores de energia, ou seja, nós temos 2 usinas hidrelétricas de grande porte, Belo Monte e Tucuruí. Durante muito tempo, e aí isso tem muito a ver com a forma que os impostos e as taxas são administradas dentro da nossa região, né, pelo governo e pela distribuidora. E, se você pensar, o Brasil hoje ele tem o Sistema Interligado Nacional. O que significa isso? Que é o SIM, que eles chamam. Ou seja, todas as regiões do país produzem a energia e jogam para essa rede elétrica. E aí, lá nessa rede elétrica, ou seja, a gente produz, outras usinas hidrelétricas são produzidas lá em Foz do Iguaçu, Itaipu. Compreendi. Nós abastecemos. Isso, aí joga para a rede elétrica. Seria uma distribuidora? Não, o sistema elétrico é como se fosse uma rede que está interligada a todos os estados. Então, todo mundo que produz energia, injeta essa energia na rede. E aí, o que acontece? O Operador Nacional do Sistema, que é o órgão do governo, ele gerencia
para quem vai essa energia? Então, obviamente, tem localidades que não produzem energia, mas que usam a energia elétrica produzida pela gente aqui, e que pagam o valor do quilowatt-hora mais barato do que a gente. Então, o valor médio do nosso quilowatt é R$1. Então, 1 quilowatt-hora eu estou pagando R$1. Aí, dentro desse valor, você tem o que eles chamam de taxa de disponibilidade, ou seja, imagina uma pessoa que vai colocar energia solar na sua casa e ela diz assim, olha, eu quero me livrar da distribuidora de energia, não quero pagar mais nada para eles. Aí coloca a energia, só que ele vai colocar um sistema conectado à rede, ou seja, ele está usando a rede elétrica da distribuidora para guardar a sua energia solar, que ele transforma em energia elétrica, né, durante o dia, para usar à noite. E aí não tem como você se livrar da distribuidora, porque você paga uma taxa de disponibilidade, que é em torno de R$30 quando é monofásico, R$50 que é bifásico e R$100 quando é trifásico, ou seja, não adianta você gerar o máximo da sua energia, porque você vai pagar as taxas ainda para a distribuidora. E aí, em cima disso, tem todas as formas de cálculo que eles fazem com os impostos, taxas de iluminação pública. Quando você vai chegar no final, você paga um montante absurdo. Então, por exemplo, eu tenho parentes que moram em Recife, que moram no Rio, em São Paulo, e aí você vê que a forma como eles pagam energia é diferente da nossa, né? E aí o governo do estado entrou até com um processo, né, para tentar reduzir o valor do nosso quilowatt-hora, né? Isso foi desde o ano de 2023, e o processo está tramitando, porque nós somos produtores de energia. Nós temos um impacto significativo dentro da matriz energética brasileira, né? Então, é um caminho que tem uma discussão muito pertinente, né? Porque nós temos o know-how para tentar negociar. Quando você olha, por exemplo, para as outras localidades do centro do país e sudeste, onde quando chega o período de estiagem, é muita seca, ou seja, muita escassez de água, os reservatórios vão lá para baixo. E aí, basicamente, quem vai alimentar o sistema são as fontes renováveis, solar, eólica, e aqui para o norte, como nós temos aí que, claro, tem uns especialistas que não gostam de falar do inverno amazônico, né? Mas você que é daqui, morou aqui, sabe que aqui tem período que chove todo dia e tem o período que chove o dia todo. Então, querendo ou não, aqui tem sempre uma chuvinha que dá para tentar manter as operações das usinas hidrelétricas funcionando de forma, pelo menos, satisfatória. Entendeu? Então, a questão da tarifação da energia é um problema mais político, né, e econômico do que, de certa forma, de capacidade de geração. Porque nós estamos inseridos dentro do cenário nacional com 2 usinas hidrelétricas de grande porte. Não tem a ver com as fontes naturais que nós temos aí no estado do Pará. Não é por falta disso, ao contrário, nós temos até em excesso, eu compreendi. É mais uma questão política administrativa. Isso. Agora, a minha outra pergunta, por exemplo, já que nós estamos inseridos nesse cenário, na prática, o cidadão comum ele não tem muito o que fazer nesse sentido, de fazer uma interferência política administrativa para que a gente possa obter uma redução. Mas o que você acredita que nós podemos, por exemplo, ter acesso? O que é possível eu procurar dentro de fontes de energias renováveis? Que solução, talvez hoje, o senhor, como especialista, apontaria para uma população que necessita, de fato, de uma redução nas tarifas do fornecimento de energia elétrica, até mesmo para melhorar a mesma questão do seu orçamento financeiro da sua casa? O que você sugeriria? O que seria possível fazermos para que essas energias de fontes renováveis fossem de mais acesso a toda a população, independente da situação econômico-social? Certo. Bom, falando como quem acompanhou, né, o boom, hoje aqui em Belém, e acho que no Brasil, nós vemos um boom da energia solar fotovoltaica, né? Então, antes você tinha uma empresa vendendo e disponibilizando projetos. Hoje você tem, acho que uma centena aqui em Belém, dessas empresas de energia solar. E aí a gente entende que os projetos, o acesso ao sistema, ele foi facilitado pela competitividade das empresas que começaram a construir, então foi muita oferta, e de uns 400 kWh mês, está em torno de 12 a 14 mil reais. E isso, obviamente, é muito, ainda comparado com a realidade social do povo brasileiro, que 80% da população
vive ali com basicamente um salário e meio. Sim, essa é a realidade do Essa nosso é a país. realidade. E aí, Essas coisas que a gente se pergunta, né, professor? Por exemplo, se boa parte da população vive com uma média de 1 ou 2 salários mínimos, como é que uma pessoa dessa vai pagar 300, 500 reais? Eu conheço casos até de famílias que estão pagando R$ 1.000 de energia elétrica. É um absurdo. Qual é a ideia que eu penso, assim, por exemplo, dentro desse conceito da geração de energia, para a realidade do povo brasileiro, na maioria, né, é um pouco inacessível no momento do governo, por exemplo, financiar um sistema solar de baixo custo para atender, sei lá, Por exemplo, os comunidade. ribeirinhos que estão isolados agora, lá no Marajó. Por exemplo, uma comunidade ribeirinha que não tem acesso à energia elétrica e tem até mesmo, a gente sabe que, falando aqui da nossa realidade amazônica, que muitos usam, você que é engenheiro também mecânico, que usa a energia, usam aqueles motores, né, o monomotor para se deslocar e os altos custos de combustível também. Então, é a realidade. Por exemplo, a gente tem localidades onde não tem acesso à energia elétrica, ou seja, não tem o linhão lá da empresa distribuidora que leva energia para eles. Então, a gente poderia pensar, você foi daqui, a ilha de Cotijuba, né? Você lembra? Ah, eu já fui várias vezes. Pois é. A ilha de Cotijuba, próximo de Belém, e muito próximo de Belém. Ela é um sistema isolado. O que é um sistema isolado? Ele não tem energia elétrica da distribuidora, mas eles tinham energia elétrica porque lá na ilha tem uma pequena central termoelétrica a óleo diesel. Então, eles queimavam óleo diesel, e aí a ilha lá de Cotijuba tinha sua energia basicamente das 6 da manhã até as 21 horas lá da noite. Aí o que aconteceu? No ano passado, a empresa distribuidora conseguiu, junto com os incentivos do governo do estado, do governo federal, chegar o linhão até a ilha de Cotijuba. Então, a ilha de Cotijuba deixou de ser um sistema isolado e passou a ser um sistema interligado à rede elétrica. Então, aquela usina térmica que tinha lá, ela não existe mais. Então, eles têm. E aí, qual é o problema? Tem muitas localidades dos ribeirinhos que eles não têm acesso ao linhão, ou seja, o linhão nunca vai chegar lá para eles. E aí, qual é a ideia do governo? É implementar ações, porque a pessoa que está lá, que paga os seus impostos, ela tem direito à energia, assim como eu que moro aqui na capital. Então, o governo subsidia, através das distribuidoras, que vão lá, instalem uma usina térmica e forneçam energia que... Por que eu falo em usina térmica? Porque geralmente é o que eles fazem, porque é mais fácil de implementar. Sim. Então, eu quero fazer um sistema, sei lá, de grande porte. Então, pega vários motores e gera energia para a comunidade. Só que agora a ideia é trabalhar no caminho inverso. Não tem acesso à energia, então eu posso tentar trabalhar com uma fonte renovável. E aí, qual é o problema de um sistema solar? É porque para essas comunidades isoladas, eu precisaria de um banco de baterias para armazenar energia durante o dia, para eles poderem usar durante a noite, que eu não tenho sol. Sim. E aí, quando eu olho para o projeto de energia solar com um banco de bateria, que é o sistema off-grid, que a gente chama, isso é muito caro. Ou seja, comprar um banco de bateria é caro, por quê? Porque o painel solar tem uma vida útil de 20 anos. Um banco de baterias tem uma vida útil de 5 anos. E aí, durante a vida útil do painel, eu teria que fazer 4 trocas de banco de baterias para poder garantir que a comunidade mantenha a sua energia. E aí isso ia, obviamente, tornar inviável ali, economicamente, para as comunidades, a cada 5 anos, trocar o banco de baterias, que é praticamente o valor de um projeto de energia solar. Então, a ideia do governo é o quê? Fazer sistemas híbridos, né? Ou seja, eu utilizar a energia... O que seria o sistema híbrido? Isso, eu vou explicar. Seria você usar duas ou 3 fontes de energias diferentes. Por exemplo, um grupo gerador a diesel e energia solar fotovoltaica. E aí, durante o dia, eu uso a energia solar e durante a noite eu uso o grupo gerador diesel. Pensar assim. Correto. Ou combinar com... Nessa localidade tem muitos rios. Então, eu poderia comprar pequenas turbinas, que a gente chama de pequenas centrais hidrelétricas. Ou seja, para desviar um pouquinho da água do rio, coloco a turbina e essa turbina gera uma energia. Então, pensar essas alternativas para que a gente possa combinar diferentes formas de gerar energia para que a comunidade tenha acesso a um mínimo de energia. Né? Positivo. Então, eu digo assim que aqui, para a nossa realidade, que é 80% da população, a gente pode ir para um outro caminho, que é um conceito que a gente já trabalha aqui no país há uns 10 anos, que a gente chama de eficiência energética.
que é a eficiência energética? É você utilizar a energia elétrica de forma eficiente, racional e adequada, sem perder o objetivo que é a qualidade de vida que a energia elétrica traz. Então, por exemplo, você falou lá, tem famílias de baixa renda que pagam 500, 700 reais de energia. Aí você vai lá, eles têm uma geladeira, 2 ventiladores e tal, mas você olha, por exemplo, para o comportamento deles diante da energia, que é inadequado. Então, por exemplo, o cara às vezes sai, deixa o ventilador ligado, ou não faz a limpeza do ventilador, ou não faz a manutenção. Quando você olha para a instalação elétrica deles, é antiga, com muitas emendas, né, nos cabos. Então, pensar como é que o governo pode fazer com que, já que eu não tenho como levar a fonte de energia renovável, que é caro, né, de forma geral, mas eu tenho certeza que o governo pode implementar essas ações de eficiência energética para que as comunidades, a sociedade, né, as pessoas, especificamente de baixa renda, tenham como reduzir o impacto no seu orçamento da conta de energia elétrica. Sim. Então, usar a energia de forma racional, trocar lâmpadas comuns fluorescentes por LED, utilizar equipamentos mais eficientes com selo do Procel, educar as pessoas para o uso inteligente e racional da energia. Então, essas alternativas que estão voltadas dentro do conceito de eficiência energética, elas têm impacto significativo quando você implementa essas ações. Então, uma das consequências de você implementar a ação de eficiência energética é que você vai postergar os investimentos em energias, em fontes de energia, ou seja, você tinha gerando aqui, sei lá, 100 kWh por mês, e aí o cara, com as ações dele de eficiência, ele começa a usar apenas 70, então ele economizou 30, pode ser usado de uma outra forma lá na frente, né? Então, pensar esse conceito de eficiência energética aqui para a nossa realidade, claro, não deixando de lado que as pessoas não mereçam ter acesso a uma energia renovável e de qualidade, né? Mas a gente pode caminhar nesses dois sentidos, assim, né? Em sentidos juntos, né? Para tentar mitigar esses impactos aí que a energia, de forma geral, causa, né? No bolso das pessoas e na qualidade de vida delas. Verdade, professor Ricardo, o senhor é especialista em aproveitamento e uso da biomassa energética, implementação de sistemas de energias renováveis com foco em fotovoltaica, né? Fotovoltaica, é isso, hidrogênio verde, diesel, verde sistemas híbridos e membro também do grupo de pesquisa do EBMA, Energia de Biomassa e Meio Ambiente. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar para o senhor o que hoje a universidade está fazendo ou produzindo, ou até mesmo fazendo parcerias com comunidades locais, que alternativas, que projetos vocês veem hoje apresentando para a sociedade paraense e que também possivelmente possa estar apresentando para o evento da COP30, para que, como você falou, né, como o senhor falou no início da entrevista, o Brasil está avançando muito, está progredindo, pode se tornar um dos maiores produtores de energias renováveis do mundo, e quem sabe até sermos exemplo para outras nações em outros continentes. Então, nesse sentido, eu queria perguntar para o senhor o que hoje a universidade está fazendo, trabalhando, produzindo a nível de projetos, possamos estar aí levando como exemplo para outras nações. Bom, especificamente dentro desse cenário e eu falo um pouquinho assim do aproveitamento energético, ou seja, a gente pensa em reaproveitar os resíduos, né, para gerar alguma forma de energia. Então, eu posso falar um pouquinho, como eu trabalhei antes na UFPA, depois eu fui para a UFRA, né? Então, hoje eu tenho alguns projetos em parceria com professores na UFPA e a UFRA. Então, o que a gente está fazendo hoje é em relação às fontes renováveis. A gente tem um projeto na UFRA que a gente pega o óleo de fritura do restaurante universitário, onde os alunos almoçam, jantam, eu coleto esse óleo, eu levo para o laboratório e eu produzo biodiesel desse óleo de fritura usado, né? Geralmente eles davam para uma empresa e ela fazia lá o descarte ou a destinação que eles achavam adequada para eles. Então agora a gente está começando a agregar valor a esse óleo. Então eu produzo o biodiesel no laboratório e eu testo esse biodiesel nos motores do laboratório de mecânica da UFPA. Então, já estão funcionando? Sim, perfeitamente. Qual é a ideia hoje? A gente tentar produzir, porque antes eles tinham resíduo, né, óleo de fritura, então as pessoas faziam sabão,
né? Geralmente do óleo eles fazem sabão. Sim, eu conheço esse trabalho também, esse projeto. Já Isso, vi. aí lá na UFRA também tem até projetos de uma professora que ela coleta, ensina a comunidade a produzir o sabão, beleza. E aí só que a gente pode produzir o biodiesel e um subproduto da produção do biodiesel do laboratório é a glicerina. E a glicerina é uma parte nobre, vamos pensar assim, para a gente produzir o sabão, que é aquele sabão glicerinado. Então teria Sim, uma utilização direta. Porque quando o Brasil hoje, ele utiliza, por exemplo, se eu compro uma caminhonete que utiliza óleo diesel, né, trator, ônibus, enfim. Então, o sim. Brasil hoje ele tem comercializado nos postos de gasolina o B12. O que é o B12? É uma mistura de dois combustíveis. 12% de biodiesel, tá? E 88% de diesel mineral. Então, é uma junção que eles fazem e vendem um biocombustível. E a ideia é, a cada ano, até chegar em 2020, aumentar esse percentual de biodiesel ao diesel comercializado. E aí, qual é o impacto disso? O biodiesel é um combustível renovável. Ele é produzido de matéria orgânica, de um óleo vegetal ou de um óleo de gordura animal, por exemplo. E aí eu pego esse óleo, uso um álcool, que também é renovável, né? Vem da cana-de-açúcar, e eu produzo um combustível renovável. Então, aí eu tenho um primeiro impacto, né? Outro projeto que a gente tem é na produção de biodigestores. Ou seja, eu pego o resto de comida do restaurante universitário e aí os alunos estão fazendo vários tipos de biodigestores para a gente identificar qual é o mais eficiente dentro das técnicas e metodologias, né, geometrias que existem, né, na literatura, para a gente tentar produzir um biodigestor para produzir o biogás para utilizar na queima, né, e o biofertilizante para utilizar no cultivo lá de plantas e hortaliças que tem dentro da universidade muitos projetos, né, como é uma universidade rural, de cultivo, né, de hortaliças, de peixes, em tanques, Sim. enfim, dentro desse cenário. E aí nós temos Se outra a gente vertente. pensar nesse cenário também, professor, só fazendo também um parênteses, existem muitos óleos que também podem ser extraídos de sementes da Amazônia que pode se transformar em combustível, porque hoje eu vejo um dos maiores problemas do povo brasileiro, de maneira geral, incluindo também nós aqui falando da nossa realidade amazônica, é os gastos com energia elétrica e combustível de carro para deslocamento e transporte. E eu vejo, assim, eu sou uma pessoa que tem uma visão um pouco futurística, né? E também que o Pará ele pode se tornar um exemplo de fontes de energias renováveis, de produtor de fontes de energias renováveis, e quem sabe nós vendermos até essa tecnologia para outros estados, levando soluções. O povo brasileiro não aguenta mais pagar tão caro pela energia elétrica e mesmo pelo preço do combustível, da gasolina, e ficarmos aí refém de impostos, ficarmos refém do dólar e de tantos outros fatores. Não, eu concordo com você, né? Então, umas alternativas pensando, a gente utilizar, por exemplo, o que a gente chama de hidrogênio verde aqui, né? Que está na moda, todo mundo fala. O que seria esse hidrogênio verde? O hidrogênio, falar especificamente do hidrogênio, ele é o combustível renovável. Então, quando eu pego o hidrogênio, eu queimo ele para produzir calor, o resultado da queima do hidrogênio é a liberação de energia e vapor de água. Então, não tem, por exemplo, quando eu queimo uma molécula de gasolina ou de diesel, que é um hidrocarboneto, eu vou ter lá a emissão de CO2, hidrocarboneto não queimado, material particulado, enfim, toda aquela composição de elementos que vão produzir o meio ambiente, né? Vão causar impacto lá no clima, né? Na temperatura do planeta, enfim. E quando eu pego o hidrogênio e queimo, e aí eu tenho a liberação de energia e vapor de água. Qual é o grande problema? Correto. A gente não encontra o hidrogênio, gás, H2, na natureza. Ou seja, eu vou ali, acho uma reserva, não existe. Porque eu tenho que produzir ele a partir de outras fontes. E aí a ideia do hidrogênio verde é a gente pegar, por exemplo, utilizar o que já existe de geração de energia, né, e produzir hidrogênio a partir disso. Então, uma das alternativas é pegar a água, que é a H2O, e promover uma hidrólise, ou seja, quebrar a molécula de água e tirar de lá o H2. Correto. Então, qual a ideia que a gente está propondo aqui? É pesquisar as diferentes formas e tornar mais eficiente a capacidade de extrair o hidrogênio desses processos. Então, por exemplo, para eu quebrar a molécula de água, eu preciso de energia elétrica. E de onde vai vir essa energia elétrica?
Então, se essa energia elétrica ela vem de uma usina termoelétrica, por exemplo, que queima carvão, então esse hidrogênio que eu produzi ele não é renovável, porque ele utilizou uma energia elétrica que veio de uma fonte não renovável. Então, a ideia nossa é o quê? Produzir a energia elétrica com o sistema fotovoltaico e utilizar a energia elétrica para fazer a eletrólise da água e extrair o gás hidrogênio. E aí eu tenho um gás renovável. Então, nós estamos trabalhando dentro desse cenário com pesquisa mesmo para fazer o gás hidrogênio e o que a gente chama de hidrogênio, de diesel verde. O que é o diesel verde, né? Que é uma sigla em inglês HVO, que é o óleo vegetal hidratado. Ou seja, eu vou produzir o biodiesel de uma fonte de origem vegetal ou animal, e aí depois de produzir, eu vou hidratar esse óleo vegetal aqui, ou esse biodiesel, com o hidrogênio. E aí, quando eu faço essa hidratação, ou seja, essa reação do óleo com o gás hidrogênio, eu aumento o potencial de disponibilidade energética desse combustível. Ou seja, ele vai ser muito melhor do que o biodiesel que eu faço no laboratório, que é utilizado nos motores como mistura. Entendeu? Então, eu estou potencializando um combustível renovável com outras técnicas de combustíveis renováveis. Então, dentro desse cenário, tecnologia. Então, desse cenário, a gente tem algumas parcerias com... Está tentando montar uma parceria com a Unifei. A gente tem um projeto agora que foi aprovado pelo CNPq para a produção de uma planta piloto de HVO, hidrogênio verde. Então, nós, a UFRA, a UFPA e a UFAM do Amazonas, né? A parceria tem um recurso, já foi disponibilizado, então a gente vai criar a planta piloto, vai pesquisar dentro dessa região da Amazônia quais são os potenciais resíduos que podem ser utilizados para produzir o óleo vegetal e o hidrogênio, né? Então, aí depois a gente vai... Claro, o projeto está iniciando, foi aprovado esse ano, então a gente está caminhando ainda para identificar aí os potenciais que existem. Então, as possibilidades são muitas, só falta o recurso. São muitas. E os entraves? Falta o quê para colocar tudo isso em prática? O recurso, né? E a infraestrutura, porque a gente pensar nessas alternativas é pesquisa. E a pesquisa você tem que, especificamente falando da gente, da engenharia, não tem como fazer uma simulação computacional usando software, usando inteligência artificial para me levar para um resultado no futuro. Não, eu tenho que pensar nas alternativas que eu tenho disponível na minha localidade, pegar isso, colocar uma melhor tecnologia que eu vou identificar e fazer os experimentos para ver se isso é viável ou não, tecnicamente, em termos de sustentabilidade, ecologicamente. Sim, verdade. Então, a gente precisa de recurso para que essa implementação aconteça. E eu te falo que as universidades, eu falo especificamente da que eu convivo bastante, que é a UFRA, a UFPA, tem muito potencial técnico, né, das pessoas que estão pesquisando sobre isso, para que a gente possa implementar e achar novas soluções. Só falta, obviamente, o recurso, né? Ou seja, gente, falta realmente que olhem com mais carinho, aí um olhar mais atento a uma região que existe um grande potencial. Eu acredito que a COP30, como vamos estar aí recebendo representantes mundiais de boa parte, né, de grandes países vão estar aí presentes em Belém do Pará, trazendo suas representações, seja através de ONGs ou presidentes da repúblicas de todos os continentes do mundo. É um encontro mundial. Eu acredito que nós temos aí um momento muito importante para mostrarmos o potencial que a Amazônia tem e também, paralelamente, buscarmos investidores, né? Que precisamos de investidores e também tratar com seriedade e respeito o trabalho que é feito dentro do espaço universitário, né? Ainda que pessoas acabam criando crenças limitantes, mas nós sabemos que na universidade é um espaço de muita seriedade, onde se produz conhecimento, tecnologia, e desde já que eu agradeço a sua entrevista, desejo muito boa sorte nos seus projetos, no seu trabalho, e para toda a equipe também que está envolvida aí na construção desses ideais e que se torne logo realidade na vida das pessoas que mais precisam, principalmente aí do nosso estado do Pará, que é um estado, eu digo que o Pará, eu digo aqui na Europa, é do tamanho da Angola, para vocês terem uma noção de tão grande quanto é o nosso estado. O nosso estado é um país, são 144 municípios, mas existem regiões que existem maior demanda de acessibilidade desses projetos, desses serviços que vão
trazer soluções para as pessoas. E para encerrar a entrevista, professor, eu gostaria de encerrar com que o senhor deixasse alguma mensagem aqui referente à COP30, o que o senhor espera da COP30, o que dentro desse parâmetro, que é uma das temáticas que serão debatidas sobre energias renováveis, fontes de energias alternativas, que mensagem o senhor deixaria para o Brasil e para o mundo que esteja agora acompanhando a nossa programação? Bom, primeiramente, obrigado, né, pela oportunidade de poder estar falando um pouco aqui especificamente sobre as realidades local. E o que eu espero, assim, primeiro, é que é a primeira vez que vai acontecer numa região como a nossa, né? Então, é uma porta de entrada para que eles vejam a nossa realidade, mas também que eles vejam o potencial que existe aqui dentro do conhecimento técnico e das possibilidades de aproveitamento para gerar especificamente riqueza dentro do cenário da energia, do aproveitamento, da economia circular. Então, o que eu espero com esse evento, né, essas grandes obras que estão acontecendo aí, mas que depois que as portas se abram para que a gente possa ter acesso a financiamento e parcerias com outros países. Às vezes nós estamos aqui meio que isolados aqui no extremo norte do país, mas nós estamos aqui fazendo nossa pesquisa, tendo acesso à informação, produzindo conhecimento, e às vezes faltam as parcerias necessárias para que a gente possa ter acesso às tecnologias e aos recursos que estão mais disponíveis em outras localidades. Então, eu espero, sim, que a gente possa debater de forma serena, clara e objetiva, dentro da perspectiva de que, sim, ainda tem jeito de melhorar o nosso futuro, porque o que mais a gente vê são previsões pessimistas de que podem acontecer daqui a 30, 40, 50 anos, né? Mas eu acredito que nós passarmos por uma remodelagem do nosso comportamento diante da necessidade de precisamos preservar o que existe, né? E nós temos capacidade para implementar ações para reduzir e mitigar todos esses impactos, e aí a gente vai ter a certeza que a gente está no caminho certo. Então, o que eu espero com a COP é que as portas se abram, né, para que a gente possa ter acesso a investimento, a conhecimento, a parcerias, e eles vão ver que aqui, na nossa região, tem um potencial gigantesco para a gente exportar essas informações para todo mundo. Muito obrigada, professor. E para quem quiser saber mais informações sobre esses projetos, talvez pessoas agora aqui na Europa interessaram-se para obter maior conhecimento sobre o que está sendo feito e desenvolvido no estado do Pará, como é que a gente faz para continuar aqui essa comunicação com o senhor ou até mesmo com os projetos que estão sendo desenvolvidos dentro desse universo de energias renováveis aí no estado do Pará? Certo. Aqui eu tenho a minha rede social, né, que é o Instagram, Ricardo Pereira 100, e nós temos também o Instagram do laboratório. Nosso laboratório tem até o logo aqui, que é Elementos de Energias Renováveis. Então, a gente trabalha com todas as fontes, eólica, solar, biomassa, aproveitamento energético, utilização do caroço de açaí. Então, a gente está pesquisando o que pode se fazer com o caroço de açaí, que é um problema muito grande na nossa localidade aqui, né? A quantidade de resíduos de caroço de açaí. Então, lá tem o Instagram do LER, Laboratório de Elementos de Energia Renováveis, da UFRA, e aí lá tem um pouquinho dos nossos projetos, o que a gente faz, quais são as ideias que a gente está desenvolvendo, né? Quais são os TCCs que os alunos fazem, dentro da realidade local, né? Das implementações dessas novas fontes de energia. Muito bem, é isso aí, gente. Então, abraço aqui para todos aí do laboratório do LER, Laboratório de Elementos de Energias Renováveis, aí da Universidade Federal Rural da Amazônia. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, olha só, verdade. Imagina, nós que agradecemos e esperamos que, como aqui o professor colocou, que o Pará ele possa receber investidores que possam olhar para o estado do Pará de uma forma diferente, entender que o norte não é com M, como tem até aquela música do Mosaico de Ravenna que diz que a culpa é da mentalidade criada sobre a nossa região. Eu acho linda essa música, eu vou até pedir em seguida, aqui no final da entrevista, que toque essa música, porque, gente, no Pará existe muita produção de conhecimento, muita informação, fontes de energias renováveis, temos muita matéria-prima e temos uma riqueza imensurável, que não é somente essa riqueza para o Brasil, mas também uma riqueza que coloca o Pará e coloca o Brasil como protagonista perante um cenário de uma política internacional, né? Não como antagonista, e tampouco assim a gente deseja que nós possamos alcançar autonomia e independência em todos os cenários. Muito obrigada, professor Ricardo Pereira, pela entrevista. Um forte abraço
a todos os seus alunos e a toda a comunidade da Universidade Federal Rural da Amazônia, a sua família. Continue na nossa programação, você está na Rádio Web. Muito obrigada, gente. Lembrando que essa entrevista vai ficar salva no nosso canal, no YouTube e também no Spotify, porque já estamos disponíveis no Spotify. Você está aqui na Voz, a Voz da Amazônia para o mundo ouvir. Até logo, professor. Muito obrigada. Continuando a nossa programação, eu volto logo após a música Mosaico de Ravenna. Não sai daí, porque nós estamos no programa oficial da COP30. Nós estamos no programa oficial da COP30, a Voz da Amazônia, para o mundo ouvir, aqui na Rádio Web Brasil Amazon. Rádio Brasil Amazon, a voz da Amazônia para o mundo ouvir.